nós recebemos informações que isso poderia trazer problema de segurança, mais para vocês do que para mim. Então, por essa razão, eu dialogando com o cacique, nós optamos por fazer essa o objetivo de nós verificar as saídas que nós podemos ter tanto de várias Maria Augusta Cidade, finais, detalhes justamente o objetivo nosso comum é estarmos dialogando com vocês na perspectiva de encontrar saída. Nós recebemos, tanto eu como o Música de várias, uns 10 dias representantes dos produtores da área da fizeram uma série de ações. Essa ideia hoje seria ouvir vocês e buscar uma informação inicial que eu queria passar para vocês. Eu acho que pode ser ainda aqueles as especificações disso. No diálogo que nós tivemos com a família, seguimos com o fim, grande impacto. Ela pediu que nós deliberassemos aqui, eu, o ministro do Trabalho, o ministro de Várias, o ministro do uma verba orçamentária, um programa justamente para a viabilização das demarcações de terras indígenas, mas na perspectiva de fazer indenizações ou situações de aquisição de terra, seja o caminho que for. O primeiro exemplo que nós temos é na fase da Buriti, né? Nós estamos já acertando, terminando a fase de avaliação em Mato Grosso do Sul. A ideia é fazermos um acordo no processo, onde se reconhecerá, naquele caso, a tradicionalidade da terra indígena, e os proprietários receberiam uma indenização por isso. A ideia é estudar cada caso e aí impor já uma definição de verba para fazer a respectiva indenização, seja como for o caso. Tá? Eu queria ouvir um pouco com vocês, até ouvir o cacique, ouvir um pouco com vocês em relação à situação. O cacique me informou que uma eventual proposta que o governo pudesse fazer de indenização de certos proprietários poderia viabilizar a situação de demarcação. Me informou isso, que vocês falassem sobre isso. E também há uma orientação também muito clara do governo. Situações, porventura, depois da definição desse programa, se caracterizam como de lado a lado, ocupação, retomada, reintegração, nós não vamos implementar o programa. O pressuposto essencial é que exista um mínimo de pacificação e que a saída seja dialogada. Quem tentar fazer por força própria situações, nós não concordaremos com isso e aí a lei terá que ser cumprida em todos os casos, como naturalmente é exigido. A ideia é que nós tenhamos uma situação de diálogo, de pacificação e aí se encontra a saída em ponto. Claro, queria passar a palavra para vocês. Não existe conflito no negócio, certo? Lemos a nossa ideia, né? Mas nós estamos mais tranquilos, os colonos estão chorando com nós, mas só que os deputados, os prefeitos, certos antiindividualistas, estão levando toda essa mentira, né? Por isso seria bom a equipe, você ir a campo ver isso aí, né? Porque eu sou índio. Eu prometi para ti, né? Isso aí não existe, porque eles falam que existe conflito, que existe aquilo, é pura mentira. É a FETRASMET, é o agronegócio, para fazer tudo isso aí, né? Isso não existe nada. Então, inclusive, daqui, nós temos um documento aqui dos colonos que moram em cima, eles levam a lista de 149 moradores. Não existe. 43 famílias. 43 famílias. Tá ali as fotos das casas e tudo. Mentira. Daqui, Tem isso que estão montando conflito, né? Olha, inclusive, a ministra, o pessoal estava esperando lá para cima dos os colonos pequenos, né? Só que daí os deputados ficam mentindo para ti, né? Hoje está em paz tranquilo, 5 da manhã também, porque mas não tem ninguém se movimentando, né? É só FETRAF Sul, deputados e companhia limitada.
estão fazendo isso, né? É FAMUR, né? Esses deputados que querem ir querendo o voto dos colonos na próxima eleição. Estão fazendo política em cima da questão indígena. Isso não pode acontecer. Ó, de 149, tem 43 famílias que moram em cima. Cadê o restante? Cadê o restante? Cadê? Gostaria que esse deputado mostre a própria agora. Mostra essas 149 famílias que diz que tem lá, mas... Só que nem a 50% dos colonos estão esperando o ministro ir lá explicar para eles, só que daí não pôde ir lá, né? Estão lá esperando, inclusive, tomando chimarrão, inclusive, esperando lá a presença de vocês lá, né? Aí que tipo de A medida nossa que ideia é justamente para poder viabilizar a questão da segurança, como eu manifestei a preocupação do Cacique, é que enquanto eu, o ministro Olivário e o secretário, nós iremos nos reunir também com todos para levar essa ideia, nós termos uma solução pacífica através de indenizações, alternativas de aquisições de terra, verificar qual é o melhor caminho, pudesse ir a presidente da FUNAI, Marcelo Veio, Pedro Líder, pudessem ir até a aldeia, fazer uma análise da situação e dialogar com os nossos produtores que estão aqui. Então, a nossa ideia é essa, vamos separar, fazer juntos. Agora eles vão fazer esta ida. Ministro, para começar lá no Buriti, vocês falaram que em 30 dias resolveram. Até agora, pelo que eu sei, nada. Então, não era 30 dias resolver. O principal problema é a demora. A demora. Agora, se fosse cumprir tudo conforme está na lei, não ia ter esses conflitos, não ia ter. Na verdade, nem existe conflito. Mas é fofoca. Então, tem. Ministro, eles dizem que tem 150 famílias para atingir. 100 famílias moram na cidade, moram fora, está colocado. Isso não é um problema. Eu não vejo como um problema, acho que você também não vai ver isso. A questão é só terra. Eles moram fora e plantam dentro da área. O problema que eu vejo ali é essas famílias. 43 famílias que moram em cima. Para mim, isso aí é o problema. Agora, gente que mora fora e planta dentro, e tem 100, 200 hectares em cima, eu não vejo como problema isso. Inclusive, ministro, tem um pedido, tem uma ordem com a integração de posse lá. O que está para despachar a qualquer momento. Tá. O que se diz proprietário lá, o Léo Caldato, entrou com 96 hectares, foi pedido de integração de posse. Tá. Só que ele tem só 61. 35 não existe. Não tem documento nenhum. É da União. Ele entrou com 61, né? 61. E foi passando o GPS, deu 95, 6 hectares. 96. Então tem 35 hectares que não Tem tem documentação. documentação. E não é só aquela, tem mais Tem terras. várias. Inclusive eu te falei lá em Brasília, eu contei toda a história. Tem mais terra. Vocês dizem, o Pavão também disse que não existe mineiro, que existe. Existe. Vamos lá ver a campo. Vamos lá. Tem propriedade sem documento lá, que era dos índios. O Estado também não sabia, né? Não sei se ouviu daí. O Estado que escriturou, deu título, tem terra sem título. Então como é que fica? Nós sabemos que os caras não têm documento plantando na nossa terra. Esse despejo está para dar a qualquer momento. Só que eu já vou dizer, nós não existiu. É 96 hectares que tem que dar. É o mesmo juiz que está dando demarcação ou é outro juiz? É o mesmo. Brasília. Agora é. É o mesmo juiz? Então, só pode colocar isso aí. Ministro, quando é que vai ser essa demarcação aí, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ele falou, eu quero só fazer uma observação que uma das piores coisas que tem quando a gente começa a buscar o entendimento é a gente não ser claro, não olhar olhos nos olhos e ser transparente. Isso mesmo. É preferível a verdade quando ela é ruim do que a enrolação quando ela é bonita. Hoje em dia, a enrolação bonita vira certo problema. Lá em Mato Grosso do Sul, o que aconteceu? Nós pedimos um tempo, e era 30 dias, para apresentar a proposta. Não que nós fôssemos resolver tudo em 30 dias. Isso está bem claro, foi falado claramente, até porque é impossível resolver em 30 dias. Vou dar um exemplo do porquê. Para que nós pudéssemos ter uma situação indenizatória,
caminho que estava se pensando lá era esse, era necessário avaliar a fazenda Buriti. Para avaliar a fazenda Buriti, era 90 dias, só avaliação. E nós tivemos ainda alguns problemas, porque tem 2 proprietários que resistem à possibilidade de avaliação. A avaliação deve estar fechando agora. Enquanto isso, nós tiramos a proposta que foi aceita por todos, que era a aquisição das terras, um reconhecimento da tradicionalidade e mediante pagamentos em títulos da dívida agrária. Nós vamos pagar em títulos da dívida agrária para o Estado em troca de terras serem transmitidas para assentamento. Há uma dificuldade, porque o governo do Estado não tem terras. Conversei com o governador Coutinho lá, vamos fazer uma reunião essa semana para encontrar alternativas, que eu acho que nós já temos, e passar dinheiro para essa possibilidade de fazer implementação. Então, ali, tudo é uma questão, se a gente for intolerante, não vai resolver. Isso está para resolver há 500 anos, nós estamos assumindo um compromisso de resolver. Então, o próximo, a solução, lá, aquilo que eu digo, se desandar o pudim lá, começar a ter briga, para. Não tem negociação. O objetivo é negociação. No caso aqui de Sananduva, o que nós queremos fazer? Quando houve a decisão judicial para fazer a demarcação física, que é uma decorrência natural da portaria que foi baixada, certo? E houve uma audiência, parece que foram poucos produtores que tiveram audiência, foram 2. E aí, eles falaram que não tinha problema, que havia um acordo, só que o restante, segundo os que falaram para mim, não concordaram, e também falavam que ia resistir, também, como você diz aqui, que vai resistir uma reintegração. Dentro desse quadro, nós conversamos com o juiz, pedimos para o juiz essa tentativa de diálogo, certo? O juiz concordou com essa tentativa, para a gente encontrar uma saída. Qual é o meu objetivo? Dessa reunião com vocês, os companheiros, o presidente da FUNAI, o presidente do INCRA, e o meu assessor Marcelo Veiga vão até, enquanto nós vamos sentar com eles e conversar, até a partir das informações que o cacique me deu em Brasília, de que existem produtores que estão dispostos a aceitar uma indenização. Eu tenho já, né? Isso aí o pessoal vai ver lá. Porque aquela vez não foi para elixir de ministro. Porque o deputado Pavan, eles não querem que os colonos saibam a verdade. Eles ficam mentindo que o colono sai com a mão na frente e atrás. Está ali a prova do Pavan que sabe disso. É a FETRAFSUL. É eles que não querem que os colonos conversem com vocês. Então isso está acontecendo, certo? Fico segurando ali, né? Porque o seu advogado ganha no horário dos colonos. Nós não pessoalmente, nós não temos que esconder. Agora eles lá na base, eles não têm voz. A voz deles é esse pessoal que grava, esse pessoal que representa eles. Só que eles não sabem o foco da coisa lá, eles não sabem o fundo, qual é o pensamento do agricultor. Eles querem saber de se dar bem. Agora nós não, eu mesmo fui pessoalmente falar com você, a minha situação é diferente, só que eles lá eles não têm acesso a vocês. Agora, um outro problema que eu quero falar com vocês com muita lealdade, e aí vale tanto para vocês como para todos os seguintes. Sejam pelas razões que forem, ou de reivindicação, ou razões políticas, como você coloca, etc. O que está acontecendo é que, quando se fala de Sananduva ou em qualquer outra área, parece que está tudo vinculado. Então, alguém fala assim, vamos discutir a solução de Sananduva. Imediatamente, de um lado, os produtores vem gente de tudo quanto é canto e diz, se for demarcar Sananduva, vai explodir o resto. Por outro lado, a gente chama também a esperança de Sananduva para discutir, aí as outras etnias também vêm no processo de reivindicação. Qual é a questão? Nós temos que tratar caso a caso. Caso a caso. Eu não quero dizer com isso que eu vou ter uma situação, tá? Eu vou ter uma situação em que alguém vai ser esquecido. Não, tudo tem que ser tratado. Eu tenho que começar de alguma forma. Né? Até porque as situações são diferentes. Eu tenho casos em que a situação parece que é mais fácil a solução. Eu tenho casos que a justiça paralisou. Tenho casos que a justiça não está mandando fazer a demarcação. Então tem que analisar caso a caso para ver qual é a saída. Né? Às vezes tem casos que não vai dar conciliação, tá bom, então deixa para a justiça. Tem casos que vai dar conciliação, tá bom, então a gente resolve. Certo? O que não pode é a gente ficar criando todo um contexto, né, de disputa, que ele existe, é verdade, mas sem alternativa de solução. A coisa fica, então tá bom, então cumpra-se a lei. Então vamos lá, aí um existe aqui, morre um aqui, morre outro lá, e o que a gente ganha com isso? E mais ainda, se vocês me permitem dizer, certo? Esse tipo de processo onde não há essa busca de conciliação,
esta busca de entendimento, vai se arrastar na justiça. Para nós, talvez fosse até mais cômodo isso, para ele falar francamente. Ele não precisaria estar aqui hoje cuidando disso. A justiça, se o juiz mandou reintegrar, Polícia Federal apoia. A justiça mandou demarcar, Polícia Federal vai lá e apoia. Isto vai se arrastar por 10, 11, 12, 15, 20 anos. Hoje a gente tenta aproveitar esse momento agora para tentar chegar a um acordo. Vai ficar na justiça, por exemplo. No caso específico de vocês, ainda não houve ação judicial, que eu sei, já houve? Acho que não. Ação judicial? Impugnando a portaria. Eu acho Não. Que não houve. Não houve ação judicial impugnando a portaria. Tem já? Tem uma ação popular. Já tem ação popular? Que aliás é esquisita a ação popular. Tem uma ação popular. Erraram a ação. Nós não fomos citados ainda. Né? Nós não fomos citados. Nem eu deve ser o réu da ação, deve ser o Não, já é mais antigo. Deu de Sananduva? Sim. Então, em havendo ou não havendo, a questão é a seguinte: se sai uma liminar paralisando isso, se não tem entendimento, queridos, no sul da Bahia, a área dos Pataxó, demorou 70 anos para ser julgado. E por isso que eu digo, para mim era mais cômodo, deixa. Depois, na hora que for, vai lá e decide. Ou, no caso lá do Maranhão, do Zauá, tá certo? Quanto tempo demorou a operação? Mas 10, 15 anos. E lá, ainda a pensão é menor, porque são madeireiros, não tem pequeno produtor. Certo? Então, ali são madeireiros, até ilegalmente, são grileiros, diferentes. Certo? Há pessoas lá que são grileiros, é verdade. Mas a grande maioria ali são madeireiros, pela informação que nós temos. E mesmo assim demorou anos para fazer. Se nós vamos iniciar um processo agora em relação ao Passo Grande e Forquilha, bota os teus 10, 15 anos. Então, eu acho que agora é hora da gente ter clareza que nós temos que buscar um entendimento. Certo? Eu acho que é legítimo, todos os lados, o aguerrimento, a bandeira, a garra, a defesa da causa. Porque a causa indígena é uma causa legítima e é legítimo que vocês tenham todo o empenho. Também o indivíduo que recebeu a escritura lá há muito tempo é legítimo que ele também tenha um aguerrimento dele. Eu entendo isso. Agora, o que nós precisamos entender é que esse aguerrimento não pode levar a criar dificuldade para a solução, porque aí é um tiro no pé. Os dois lados. Ações violentas de um lado, ação do outro, não leva a absolutamente nada. Leva a ter que aplicar a lei, a ter que prender quem fez a violência, a morrer gente por causa da violência. Não resolve absolutamente nada, só atrasa, só cria confusão. Certo? Então esse é o apelo que nós estamos fazendo. Só que a gente vê assim, ministro, É a demora que faz. essa conciliação, ela nunca vai acontecer. Por causa de quê? Desses políticos aí, FETRAFSUL, eles não vão deixar acontecer. Na boa, ministro, pode ser Colônia da Chuva aqui, isso não vai acontecer. Isso pode escrever hoje aqui que eles não vão deixar. É eles que vão a Brasília, prefeito, vice-prefeito, deputados, secretários. Então, se é na boa, não vai acontecer. Teve uns agricultores lá que disseram que eles não têm como ir a Porto Alegre. Eles têm que trabalhar. Eles não têm como ir. Eles estão lá, não sabem se constrói, não sabem se vão reformar a casa, não sabem se vão fazer um galpão, ficam naquela. Sai ou não sai, né? Eles não têm voz, estão esquecidos. E eu acho que, Pepe, o que tem para eles? Hoje, quem tem esses conflitos aqui é os próprios políticos e a FETRAFSUL. Eles que não deixam os pequenos conversar com a gente, com vocês. Além de nós brigar pela nossa terra, que é a nossa mãe, por cima disso nós temos que brigar pelos pequenos, para que eles sejam indenizados. Veja que ponto que nós chegamos. Além de nós brigar pelo que é nosso, tem que brigar para indenizar os outros. Então é complicado. Eles batem a FUNAI, eles dizem que a FUNAI que tem que fazer tudo. A FUNAI não apresenta nada. A FUNAI só tem que pagar a prefeitura, que tem que pagar até a União. Por que não esclarece isso para eles? Porque lá na base, lá eles dizem que a FUNAI está fazendo tudo. A FUNAI que paga, a FUNAI que está tirando o colono, a FUNAI que tem que pagar tudo. Não, a FUNAI, isso é lei, isso é claro, todo mundo sabe. A FUNAI paga a prefeitura, a terra é com o INCA, sei lá, com o governo, sei lá, é com a União. Só que lá eles não sabem. Quem está representando eles não fala isso. Que a terra é com a União. Isso não sabe bem disso. Quem está aqui sabe bem. Quem está representando eles não fala. Eles falam, gente que tem que pagar a terra é a União.
Eles dizem que é tudo a FUNAI. No fim, a FUNAI que leva aqui. Ó, em vez do ministro oficial, juiz aqui direto, aqui, isso é o FUNAI. Jogando mais contra a FUNAI. Parece que a FUNAI que mandou parar de Só uma locação. observação. Foi o pedido do juiz. Tá? É, pode ser Que é o que seguinte, seja que só para explicar, para evitar, como a FUNAI é autora da ação, certo? Então, quando eu conversei com o juiz, eu falei que ia mandar um ofício, ele falou, por favor, junte o seu ofício com uma petição da FUNAI, porque a FUNAI é a parte do processo, somente. Não foi uma tentativa de Mas então isso está claro que a FUNAI quer decidir isso pela falha. A FUNAI eu não vejo trave nenhuma. A FUNAI quer quanto mais rápido a FUNAI despachar, tudo bem. Só que quem que está travando isso? Quem está travando é o conflito. E nós queremos resolver isso. Mas tem conflito, ministro, tem É conflito. isso que nós queremos ver. Nós recebemos os produtores lá em Brasília dizendo que tem conflito. O cacique me disse que não tem conflito. O pessoal aqui não bate Eu castanha. tenho um problema, só observando, eu tenho um problema delicado, que é o seguinte, a Constituição Federal, ela diz o quê? Eu tenho, quando a terra é reconhecida como terra indígena, os títulos são considerados nulos e as benfeitorias serão indenizadas. Esse é o problema que eu tenho jurídico. Nós estamos tentando buscar alternativas e contornar até o respeito à situação dos produtores que têm títulos. Tá? Ou seja, eu não tenho assim, paga. O dinheiro público não pode ser paga. Então eu tenho que criar uma situação e, de preferência de entendimento, para que essa situação se coloque. Porque se não tiver entendimento, vai ter duas decisões possíveis. Ou a terra é indígena e só paga, É benfeitoria, ou a terra não é indígena, o indígena não terá direito. Então, essa da justiça não vai ter saída. Ou eu busco uma conciliação, tá certo? Que eu tente preservar as situações. Esse é o caminho. Só que nós sabemos que Na depois Constituição. que saiu a portaria, Licença, são Cacique. loucos, só que nós estamos respeitando, né? Cacique. Porque eu sei que se fosse nós exigir nosso direito, nós tínhamos que culpar todo lado. Porque no momento que tu declarou e assinou a portaria lá, é tudo novo. Só que nós queremos negociar e queremos resolver na boa. Isso, claro. Postura boa. Temos há 3 anos esperando aqui, ó. Os títulos estão tudo nulo. Tem terra sem documento, tá nulo. Só que nós queremos resolver na boa. Só que quem Poderá vai haver uma representando eles, franca. não quer. A portaria ainda não foi questionada, tirando essa questão da ação popular. Pode haver uma ação da justiça em qualquer momento. E aí vai se discutir. Em alguns casos, a maior parte dos casos, a justiça tem reconhecido que a terra indígena sim, mas fica travada durante anos. Há alguns casos que não. No caso, por exemplo, da fazenda Bonitinho, a portaria foi anulada. Tá? Dizendo que não deveria, o seguro não foi para o seguinte da portaria. Então, quando vai para a justiça, eu não posso prever o resultado final. Embora, quando o laudo ele é bem feito, no caso parece que ele é bem feito, nós temos a avaliação de que a possibilidade de êxito é grande. Mas eu não posso te garantir textualmente que não ocorrerá isso. Então, pode acontecer que, através de uma demanda judicial, se anule a portaria. Uma hipótese que você não pode descartar. Eu queria dizer para Só vocês o falar seguinte. para. Pois não. Por exemplo, a benfeitoria é a União é responsável pela Constituição, né? Sim. E a terra é o Estado. Não. Não é? Pela Constituição, esse é um problema que nós estamos tentando trabalhar. Tá? Quando a terra é indígena, é terra da União. Então, quando você tem um procedimento que diz que a terra é indígena, isso já passa a ser declarado como patrimônio da União. Se é patrimônio da União, ninguém tem que ser indenizado. Entendeu? Só as benfeitorias das pessoas de boa fé tem que ser indenizadas. Esse é o problema. Porque ali eu me criei, eu nasci ali, é nossa terra. Então, se eventualmente a justiça reconhecer que é terra indígena, como eu creio que nesse caso vai reconhecer, toda a informação que eu tenho é que o laudo é muito bem feito, às vezes tem problemas em certos laudos, nós estamos trabalhando, estamos discutindo de caso a caso. Também ninguém aqui vai dourar a pílula para ninguém. Um laudo que tem problemas, ele tem que ser refeito. Tá? No caso de vocês, tudo indica que não. O laudo é bem feito. Certo? Sendo bem feito o laudo, a possibilidade de ganhar na justiça é grande. Porém, se forem na justiça, pode demorar anos. Qual o resultado da justiça? Eu acho que vai ser favorável a vocês. Acho. Tá? Pode ser que aconteça. Mato Grosso também diria, ele achava que seria favorável a Buriti, e o tribunal não deu. Então isso é uma questão que vai. Por isso que um bom acordo é melhor que uma boa briga que se arraste durante anos. Porque conflito com a agricultura não temos. Sim. É só fofoca lá para Brasília, que nós somos em conflito com a agricultura. Aí nós entendemos bem, nós passemos, espaço ali, é tudo bom dia e boa tarde, e ali. Quem decide, eles falam, quem decide não é nós, quem decide é lá em cima. Então nós temos que estar em paz. A legislação está aí agora,
acho que a União vai indenizar. Daí os colonos também saem fazendo, né? Porque, inclusive, ministro, 3 casas os colonos entregaram para os índios que moram hoje nas casas dos colonos, né? Ó, se no caso houvesse conflito, tem uma Damora aqui, 3 famílias moram 20 quilômetros longe onde foi ocupado. Matar a vivição Graças lá. a Deus. Os caras, donos da terra, vão lá conversar. Tá? Então não existe conflito que o senhor está sabendo lá para cima, né? Queria colocar para vocês o seguinte, ó. Acho que vocês compreendem que, assim como... que aqui tudo é união. Tá? Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Agrário, FUNAI, o INCRA, são todos órgãos da União. E assim como vocês, nas demandas de vocês, nas reivindicações de vocês, nas questões que vocês têm em relação à União, vocês procuram a FUNAI, né, o órgão da União responsável pela política indígena. No nosso caso, o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, é um ministério que trabalha junto com os agricultores familiares. São os agricultores que têm pequenas propriedades rurais, que não são grandes proprietários rurais, né? E assim como o Ministério da Justiça tem o FUNAI junto dele, nós, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, temos o INCRA junto de nós, como órgão que trabalha conjuntamente, né? Então, deixa eu dizer para vocês o que os agricultores dizem para nós. Não quero dizer com isso que o que eles estão dizendo seja 100% certo ou nada, apenas o que eles dizem para nós, porque eles vieram lá nos procurar, tivemos audiência com o ministro José Eduardo Cardoso também. Então, assim como o ministro José Eduardo colocou, para a gente ter um diálogo e colocar as coisas como elas estão sendo, é melhor a gente dizer exatamente como elas estão sendo, a gente ser franco, ser sincero, né? Que eu acho que é o jeito que a gente pode construir uma negociação. O que os agricultores dizem para nós? Enfim, você sabe que eles têm as representações deles, sindicatos e coisa e tal. Isso era feito, estava lá, né? Agricultores? Não, estou falando de agricultores, que através do seu sindicato, né? Eles têm o sindicato deles, então é compreensível que o sindicato deles os represente nesse debate, né? O que eles dizem para nós? Eles dizem que a maioria das famílias que são atingidas lá são famílias de agricultores familiares, né, que têm aqueles, no máximo, 4 notas fiscais. Eles admitem que tem algumas famílias que não são agricultores familiares, né, que têm mais de uma propriedade, inclusive, só que eles falam que é um número pequeno. O que eles nos disseram é de que são 3 propriedades, 3 proprietários apenas, que não seriam agricultores familiares, que não têm a declaração de aptidão ao PRONAF, que é o que caracteriza o agricultor como sendo agricultor familiar. Eles nos dizem que a maioria das famílias deseja permanecer na terra porque estão lá há 3, 4 gerações. Os de Sananduva? Sananduva. Porque sim, Sananduva tem 43 famílias. Sim, e é tudo pequeno. Não tem nenhum. Isso, então confirma o que eles dizem, né? Não, eles disseram que ali em Sananduva. Só que ali tem gente que só tem a casa. Assim. Tem, o lado de Cacique, que é 500 hectares, só tem 15 famílias de Sananduva. Só 15 famílias. E dessas 15 famílias, 9 famílias só tem a muda de início. O que eles nos disseram é o seguinte, que ali na área de Sananduva tem 3 propriedades que não seriam agricultores familiares, 3. Segundo eles, né? O restante seria de agricultores familiares, né? Então, um pouco para colocar o que eles têm dito, o que eles têm dito para nós. Tem umas 10 famílias. 10 famílias no mínimo. Inclusive da cooperativa. Cooperativo, prefeitura, Então, bom, outra coisa é o seguinte, nós temos um problema concreto aqui no Rio Grande do Sul, porque pela legislação, se a pessoa está lá e a área for reconhecida como área indígena, né, e a pessoa que não indígena, que está lá na área, se ele eventualmente se enquadra no que a lei determina como uma pessoa que pode ser beneficiária da reforma agrária, o INCRA pode, né, realocar essa pessoa numa outra área, certo? Para isso, o INCRA tem que ter área para ser desapropriada. Nós temos um problema hoje aqui no Rio Grande do Sul, que aqui no Rio Grande do Sul, no momento atual,
Paulo, nós não temos áreas passíveis de desapropriação. Então, para conseguir encontrar uma área para colocar pessoas, que eventualmente tem que sair do mar, se for o caso, nós teríamos que encontrar alguém que queira vender a área. Tá? Nós temos também esse problema concreto hoje, não só por causa de vocês, para qualquer situação de reforma agrária hoje no Rio Grande do Sul. Só que quem não pegar há uma questão questão dessa de querer vender terra por INCRA, se fosse o meu caso, eu queria superfaturar. E tu sabe que vai acontecer isso. Então, mas não tem risco do INCRA comprar uma terra superfaturada. Porque, inclusive, ó, eu Excelência. falei com o presidente dos clubes esses dias, eles têm já até a área pronta que uma mulher quer vender, se o INCRA é disposto a comprar. Eles nos procuraram e Aqui é falaram. Água Santa. Fica em Lagoa Vermelha e tem Água Santa. É as áreas também. Mas É vocês não Esmeralda. falaram de uma terra lá Nesses que é dados, estado? eu acho que vocês podiam estar passando por Isso, presidente do É INCRA. Esmeralda. Tá certo? Vocês podem passar Isso para pode nós, viabilizar tá? alternativas para nós. Veja o que eu falei, isso nós não temos hoje, não é no caso de vocês. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, não há terras passíveis de desapropriação, segundo a lei determina, porque elas, enfim, nós não temos possibilidade de desapropriar. Então nós teríamos que comprar a área. para você, né? Oi? E como é que está mais lá na base de 26 certinho? Mas não, Eles querem o valor da terra? não é eles que estão dizendo isso é eu que estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, eles nos dizem, na conversa que tiveram conosco, que eles não querem sair de lá. Eles dizem isso, que eles não querem sair de lá. Que eles não querem vender as terras deles. Que eles não querem ser desapropriados. Que eles não querem ser indenizados. Eles querem ficar lá. Isso eles dizem para nós. Assim como vocês também dizem, nós queremos uma terra E lá. são meio dos que falou, não todos, né? Inclusive, né, O que eu estou dizendo é outra coisa. O prefeito Sandu O que eu estou dizendo é outra coisa. Para o INCRA poder desapropriar uma área de terra, ela não está cumprindo a função social dela. Hoje, à luz da nossa legislação, não há terra sem cumprimento da função social no Rio Grande do Sul. Então, para o INCRA assentar alguém, ele precisa ter alguém que queira vender terra para ele. Não precisa ser aquelas pessoas. Mas isso parece 50 pessoas que querem Sua vender. Excelência, os próprios índios falaram que haveria uma área próxima ali, de Que é propriedade do Estado, que é Esmeralda e que seria até maior do que a área Área do Estado. do Estado. Então, Até os caras já foram ver, eles querem todos juntos, sabe? Eles querem todos juntos para construir a comunidade eu acho que a reunião hoje aqui, uma das Esmeralda foi uma razões- que nós analisamos, não é isso? Nós verificamos uma área em Esmeralda, mas de posse de propriedade particular, Não, mas tem. não pública. Tem Seria da Corsã, né, Amaury? O irmão deve ser. Isso é muito ver. E a Água Santa tem da RG e da Essa é a César, razão né? pela qual. A RGE não é Então, resumindo, não governamental. tem terra para eles nem para nós, né? É isso? Não estou dizendo isso. Eu estou Tá, dizendo assim, viu? ó. É isso, é isso. Não, tem não, terra veja para bem. eles, nem para nós. Só uma pergunta para ti. Tá, e Eu digamos, disse isso. Até Eu ministro. disse uma questão objetiva. Se hoje o INCRA quiser desapropriar uma área de terra para assentar famílias sem terra, ele não tem poder legal de desapropriar. É isso. Isso que eu estou te dizendo é absolutamente verdadeiro. Sim, sendo muito franco contigo. Hoje, se nós quiséssemos pegar 50 famílias sem terra no Rio Grande do Sul e o INCRA usar o poder de desapropriação pela lei 8.629, que é a lei da reforma agrária, não tem terra que nós possamos arrecadar nesse sentido. Então, se o INCRA for querer assentar alguém, ele precisa de alguém que voluntariamente queira vender a terra para ele. e aqueles que o Estado colocou em discussão, E nós só podemos comprar essa terra Mas é aquela com títulos nota- da dívida agrária, nós não podemos comprar dinheiro. Tinha 200 e não sei quantos mil hectares aí disponível, cara. Não foi pagado uma nota. O Estado- 6 mil do Estado. 6 mil anos de terra do Deixa eu falar Estado. então, aí, pera um pouquinho, vamos pegar ponto a ponto, tá? Por isso que é bom ele estar aqui, porque vocês podem passar informações para nós que nós não temos, nós checarmos áreas que nós não checamos. Tá? Essa é a grande vantagem de buscar uma conciliação, tá? Porque aí vocês vão, e aquela não pode, aquela pode. Esse é o caminho. O que o Pepe Vargas está dizendo é o seguinte, a Constituição brasileira, ela diz o seguinte, que pode haver desapropriação para fins de reforma agrária. Isso pode. Mas as áreas que podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária tem que ter dois requisitos. Primeiro, elas não podem estar atendendo à função social da propriedade. Tem que ter algum requisito que autorize. E o segundo requisito é que ela não seja produtiva. O que está dizendo o Pepe
é que a maior parte das áreas do Rio Grande do Sul são produtivas. Então, eles não podem desapropriar para fins de reforma agrária. Esse é um elemento complicador. Em outros estados, essa complicação não existe tanto. Tem muita terra improdutiva. No Rio Grande do Sul, o quadro ele é um pouco diferente sobre esse aspecto. Então, esse é o aspecto 1. Aspecto 2. Isso não quer dizer que nós não tenhamos saída. Se não tivesse saída, eu estaria aqui tentando buscar um mundo. Tá certo? Quais são as saídas que nós temos? Nós temos as saídas de, primeiro, buscar terras. Isso nós já estamos dialogando com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Como disse o Pé, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul permite que as pessoas que foram receberam o título do Estado possam ser investigadas e possam ser reassentadas. Tá certo? Então nós estamos buscando terras. Foram passadas 9 terras para nós. Nós estamos vendo isso. Estamos com problemas. Também não vou esconder de vocês. As terras, algumas delas não pertencem ao Estado, pela informação que nós tínhamos, mas pode ser que pertença ao Estado. Se não pertence ao Estado, vamos ter que procurar para comprar ou buscar alguma outra forma de aquisição de terra. Tá certo? Ou, não sendo possível isso, ver a possibilidade da indenização. A presidenta já nos autorizou a ter verba para isso. Isso é um ponto que avançou depois da conversa que eu tive com o cacique em Brasília. Hoje nós não temos nenhuma previsão do orçamento para essa verba. A presidenta mandou nós estudarmos um programa para resolver esse problema, o verba orçamentário. Isso é um grande avanço, tá? Porque antes nós estávamos só tratando da Buriti, porque a autorização que eu tinha era para tratar da Buriti. Agora não, nós temos um programa para tratar da situação indígena, com a condição de que a terra esteja submetida a um processo de diálogo que não tenha um conflito com ocupações ou com integrações de terras. Certo? É isso que nós estamos fazendo. Qual a ideia? Eu acho que nós temos que ouvir mais vocês. O INCRA e o Marcelo Veiga vão até a terra conversar com todos, verificar se existe essa disposição, verificar se eles querem ser reassentados, se eles querem indenização, verificar alternativas, verificar quantos são que querem isso, se é uma parte da terra ou se é toda a terra. Enquanto nós vamos conversar com os produtores para colocar a mesma questão que nós colocamos para vocês. Certo? E o objetivo é a gente analisar que saída nós temos. Se vocês tiverem terras que vocês acham que os proprietários querem vender num preço, obviamente, de mercado, se vocês acham que tem terras do Estado que podem servir de reassentamento, nos passem com rapidez isso, para que nós possamos analisar. É por isso que o presidente do INCRA vai na terra de vocês. Nós podemos até Veja que ponto, ó. Nós vamos ter que agora fazer serviço do governo, porque tinha que ver isso é o governo. Nós estamos vendo. Ou levando bem do fundiário que vai comprovar isso. Agora nós vamos ter que ser casando quem quer vender terra, onde que tem terra. Não, ninguém pediu para vocês fazerem isso. Mas é o que está Nós vamos fazer. Não. Se vocês quiserem nos ajudar, ajudem. Se não quiserem ajudar, não ajudem. Ó, ministro. Todo mundo é livre para fazer o que quer. Ó, ministro. Se você quer ajudar a resolver o conflito, seguramente você vai se dedicar a isso. Para isso tem que ser o fundiário, senão não resolve isso. É um direito também. Ou levando vem do fundiário que vai comprovar isso. Veja, o que nós queremos é tentar chegar. A questão não é resolver o problema do governo. O problema do governo se resolve dentro da lei. Se o judiciário disser que é indígena, vai lá, a polícia cumpre. Se o judiciário disser que não é indígena, vai ter que tirar o pessoal da terra, quem ocupou vai ter que sair. É isso. Veja, então o que eu não quero é isso. Mas até agora está aprovado como é indígena, né? Hoje, ministro. Gente, o processo de demarcação não acabou e há a possibilidade de ação. A gente sabe disso. Na reunião que nós tivemos, eles falaram que iam entrar com ação judicial. Então vamos ter clareza. Não vamos viver na ilha da fantasia. A verdade é preferível, apesar de dura. Vai haver disputa judicial. Óbvio que vai haver. Tá certo? A dúvida é, queremos resolver ou não? Eu acho que o caminho correto é seguirmos a caminho do acordo. Se vocês acharem isso e quiserem auxiliar, melhor. Para nós é bom, porque vocês conhecem a região muito melhor do que ninguém. Podem ter informações que nós não temos. Uma informação que vocês têm, e que tem alguns agricultores que querem sair. Se vocês acharem que este é o papel do governo e não devem auxiliar em nada, também é um direito de vocês. Claro, ninguém vai. Mas a gente já está falando a verdade para você, só que vocês não acreditam, né? Porque em aquele que o INCRA prometeu 250 mil hectares que está em documento, o INCRA assume isso agora? Está em documento. Que promessa de 250 Está em documento isso. Eu não tenho conhecimento disso, Guedes. Oi? Eles falam de uma promessa de 250 mil hectares do INCRA, eu não tenho conhecimento disso. Está em documento. Vocês querem que apareça esse documento que alguém assinou? Eu quero, Queremos. gentileza. Quero ter acesso a esse documento. Se tem algum documento, eu quero Tem conhecer. isso aí. Tem documento. E quando, hein?
O INCRA que prometeu 250 mil hectares. Aonde? Na reunião que foi em Porto Alegre. Quando? Acho que está havendo uma confusão. Eu disse que o INCRA é proprietário de 200 mil hectares de terra de assentamento. São assentamentos de reforma agrária. Isso eu falei, não coloquei que isso estava à disposição. Alguém aparece agora? Não, são Não, outra coisa. Até complementar, entendeste mal. Veja bem, o que ele está dizendo? No Rio Grande do Sul, o INCRA tem 200 mil hectares, 250. ou 250 que seja, de assentamento. São agricultores ocupados. sem terra que foram assentados. São áreas já ocupadas. Hoje de tarde mesmo eu vou para Livramento. Lá em Livramento tem quanto? 26 mil hectares? 26 mil hectares em Livramento com mais de 1.000 famílias assentadas. São assentados na reforma agrária. É isso que ele falou. Não é que o INCRA tem 200 mil hectares de terra livre, disponível. No momento que sair essa verba, quem quiser já sair, já pode sair. Pode. Se houver acordo, sim. E agora, de momento, se no caso eu fosse colono e quisesse sair, tem como sair? Que tem os que querem Agora, só tem da FUNAI procedimentos, para desculpar a área, vamos né? Tá certo? Isso não é feito assim. No mundo público tem procedimentos assim. Tem que avaliar a terra. Eu não posso pagar um centavo a mais pela terra do que ela deve. Senão quem responde sou eu, pessoalmente. É um crime, uma cadeia. Sim, mas tem como fazer essa. Para isso tem que ser o fundiário. Querem sair senão não é hoje? possível. Não, vamos lá. Querem sair hoje? Nós temos que encontrar qual a alternativa. Vamos ter que avaliar a terra. Vamos verificar o quanto que a pessoa pode receber. Vamos encontrar a melhor forma de fazer um acordo para isso e viabiliza. Tá certo? Por quê? Porque é possível sim, senão não estaríamos tentando um acordo nessa linha. Agora, isso é uma coisa que vai exigir avaliação e vai exigir que a gente faça um procedimento legal para isso. Isso não é do dia para a noite, mas pode ser relativamente rápido se houver entendimento de todos. Porque assim, ministro, e aquele que já entregou a casa, o cacique bota uma casa que os colonos entregaram. Eles querem só transferir da FUNAI para desculpar. Tem 3 casas. Tudo tem que ser estudado, tem que ver tudo. Tá. Mas esse estudo pode ser feito? Bom, Tem momento no caso que tinha que ser o levantamento fundiário, né, presidente? se houver um entendimento... Não, o que faz é... Deixa eu lhe falar. É o levantamento fundiário. Na verdade, se nós chegarmos a um entendimento que os colonos querem isso, ótimo, se resolve. O problema é que a informação que nós temos é que os colonos não querem. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar de vocês. Informação dos representantes. Claro. Lá pode ter 75 que não quer, mas tem 25 que quer. Eu acho igual como todos? Eu acho que vocês não estão mentindo para nós. E acho que também uma parte. Também acho que os outros não estão mentindo. O que está acontecendo é o seguinte. Eu estou chegando à seguinte conclusão. Tem uma parte dos agricultores até pode aceitar sair e outra parte não quer sair. Então acho que a verdade está mais no meio aí. Se for assim, nós temos que buscar uma saída jurídica. Não é que jurídica vocês para estão isso. mentindo ou eles estão mentindo. O que vocês dizem? Mas essa parte que quer resolver o problema, que quer sair, que está cansado, tem como fazer? Porque tu não pode tratar um grupo Pode ser. como se fosse tudo Claro, nós poderíamos talvez fazer, estou falando, atenção, talvez, pensar, discutir, estou falando que vai ser assim, vai ser assim. Nós poderíamos ver com o Ministério Público a possibilidade de, se houver litígio sobre a área, uma parte da área já seja liberada para isso, e outra área já tem litígio. Perfeitamente possível. Agora, para isso, você tem que concordância do Ministério Público, você tem que concordância do juiz, e acertar isso. Isso não é simples, mas é uma hipótese. Por que não? Tá? Aliás, é o que nós estamos hoje pensando em fazer com a Buriti. Por quê? Porque tem 2 proprietários que dizem que não vem dinheiro nenhum fazendo. Então, o que nós vamos ter que sentar lá? Vamos ter que sentar e falar, olha, vamos pegar essa terra, os caras que querem sair dos índios, a gente faz um termo de ajustamento de conduta, faz um acordo dos autos e resolve. Certo? E aí o resto vai disputar na justiça, o restante da área. É uma hipótese. Agora, eu não tenho poder para fazer isso sozinho, tem que chamar o Ministério Público e o juiz para ver se eles topam. Tá? Primeiro tem que entender quem quer sair, quem não quer sair, qual a demarcação física dos que querem sair, qual é os que não é. Vamos ver, qual a indenização. Teve acordo? Dá para fazer? Dá. Formaliza, faz e sai. Tá, e digamos assim, do INCRA ali, que tem mais ou menos uns 10 colonos que eles querem, bem dizer, eles não querem terra. Eles querem vender tudo que tem em cima da terra, aquele do Mato Grosso. É possível acontecer isso? Porque até tem um cara ali que ele dá
A casa completa, a terra, só que ele não quer terra, ele quer que pague Ele quer ir dinheiro. embora. Se ele tem o título, Tem. se foi um daqueles coisas que o Estado fez Ele no pode ser passado, ele indenizado. pode ser indenizado. O governo federal fornece dinheiro para o Estado, nesse programa que nós estamos vendo, paga para ele e vai embora. Agora, isso só pode ser feito na hora que tiver tudo no Sim. branco, direitinho. Ah, Porque senão eu ele só sai e queria- vem outro possuir Eu- o culpa. Tá vendo? Viu, Cacique? Não, mas não que ele sai, nós somos culpados ainda. Viu, Cacique, eu só queria colocar o seguinte, para não ficar um mal entendido entre a gente. Não é que a gente quer que vocês façam aquilo que é um dever e obrigação nossa, como representantes do governo, fazer. Não nos trata disso. Agora, quando o INCRA vai adquirir uma área de terra, porque ele não tem o poder de desapropriar por lei, o que o INCRA faz? Ele lança um edital dizendo que quer comprar área de terra. E quem quer ofertar, oferta. Então, só que às vezes você... Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás nós lançamos um edital lá em Alagoas. Um ano atrás, né, Guedes? Faz um ano que nós lançamos o edital, até agora não apareceu um cara que queira vender a terra por INCRA lá. Então, só lançar o edital, muitas vezes, não resolve. Então, o que a gente está dizendo? Se vocês souberem de alguma área, não é que vocês têm a obrigação de fazer isso. Só se vocês souberem que Até tem em uma Lagoa área... Vermelha tem pode 1.100 nos avisar hectares que a a gente pessoa vai quer atrás da vender, informação. ofertou. 1.100 Isso. hectares. A obrigação é nossa, tu tem toda a razão em dizer que é o governo que tem que ter a sua responsabilidade. Só que a gente diz assim, se vocês souberem de alguma coisa, nos avisem, podem nos ajudar a ser mais rápido no nosso Então, a gente vai trabalho. correr atrás É disso. só isso, para não ficar um mal entendido entre a gente. Como é que lá em Porto Alegre teve um pessoal aí que disse que se a comunidade minha concordasse, 237 hectares dava na mão do dia para noite. Então aqui, hoje. Esses colonos que eu estou falando, esses colonos que não querem aceitar, esse processo vai durar quantos anos? 10 anos? Quem não aceita dos colonos? Tem uma boa parte que quer aceitar. E esses que não querem, Eu não sei dizer quanto tempo demora um Porque a processo. China é a mesma vara, né? Eu posso dizer que quando vai para a justiça demora anos. Mas é isso, e daí como é que os 5 deram vocês colocaram em 5 anos? Então 10 anos aqui não conseguem colocar. É diferente. Eu conheço vários retomadas dos internos. Só para explicar para ele. Só para explicar. Quando você tem uma situação de desapropriação de uma terra, você tem um procedimento judicial, certo? Inclusive, a própria Constituição fala que no caso de desapropriação para fins de reforma agrária, o rito é sumário, expressão da Constituição, rápido. E mesmo assim demora para ver. Tá? E mesmo assim demora para ver. Mas as grandes brigas do secretário conosco é que os processos judiciais com ato organizado. Essa é uma das grandes brigas nossas com o judiciário. Que o INCRA desapropria, Demora deposita em dinheiro, deposita as TDAs E e fica lá. o judiciário não dá a terra para o INCRA. Mas fazer as obras. mesmo assim, no caso de desapropriação do diretor reforma agrária, porque o procedimento é sumário, porque o procedimento é sumário, ele ainda é mais rápido do que um conflito que decorra de uma demarcação de terra. Por que ele é mais? Por que ele é mais? Espera só um pouquinho só. Por que o conflito ele é mais demorado? Porque os advogados sabem disso. No processo de demarcação, existem vários atos que podem ser impugnados. Certo? Até agora, houve uma situação interessante em Sananduva, porque não houve uma ação judicial impugnando a portaria. Só que a história nos mostra que já poderiam ter entrado com uma ação quando da abertura dos estudos, depois quando da assinatura da presidente da FUNAI, depois quando da portaria, depois quando da execução da portaria e depois quando o decreto da presidente. Excelência, Tudo isso pode acontecer. isso aí tem um detalhe importante, e é isso que eu acho interessante. Veja bem, as coisas até um tempo atrás elas vinham pacificadas, e por isso não foi impugnado nada. E hoje é um clima de tensão na região criado por algumas pessoas, né? E eu acho que uma sugestão que eu queria trazer de uma medida de publicidade para tentar se reverter esse clima de terror, porque na verdade há 2 ou 3 pessoas da região que estão difamando ou que estão fazendo essa guerra, e alguns políticos estão acolhendo. Claro que Sananduva é um pouco mais delicada a situação realmente, porque há pequenos agricultores, mas eu acho que a sociedade está mal informada de como as coisas funcionam, e eu quero trazer essa sugestão né, de gastar uma verba pública para esclarecer que essa questão não é tão complicada como essas 2 ou 3 pessoas. A sensação, eu disse, você está dizendo agora, eu com outras palavras, eu estou assim aqui no Brasil, que o grande problema de Sananduva é que
está se utilizando qualquer situação que ocorra no Rio Grande do Sul para contaminar outras terras. Então, quando vem falar de Sananduva, vem o pessoal de Mato Preto, seja de um lado, seja do outro. Vamos lá fazer. O que não é, veja, é legítimo.